Muito bem. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, né, às instituições que organizaram o evento pela oportunidade de a gente divulgar o nosso trabalho. E me parece, observando assim, os trabalhos expostos até aqui, que esse trabalho tem tudo a ver com o tema central nas entrelinhas dos outros trabalhos, que é a relação fundamental entre pesquisa científica de rigor e temas, não necessariamente métodos, mas temas que são tradicionalmente, culturalmente ou até oficialmente entendidos como temas religiosos, como temas que fazem parte de um escopo que não necessariamente é o escopo normal da pesquisa científica, naturalística, digamos assim, ou das ciências naturais. Né? Então, a dificuldade de se abordar objetos que podem ser, sim, religiosos, como, por exemplo, experiências religiosas, experiências espirituais. Mas, adicionalmente, a dificuldade de se abordar temas que são percebidos culturalmente como temas religiosos é enorme. Né? Parece que há uma barreira cultural, há uma investigação franca, desassombrada e que não pague pedágios culturais, né? Quando a gente quer fazer uma análise puramente científica, puramente experiencial, né? A gente até usa o termo em inglês, soa melhor, né? Evidencialista, né? Uma abordagem que quer olhar para os fatos, para aquilo que realmente é empiricamente observável e que informa ou sugere ou é evidência razoável, evidência suficiente, evidência persuasiva. Vejo que a gente está usando termos que são bem humildes, né? Não estamos falando em demonstração, né? Em prova, que eram os termos que se usava lá na época, ainda até o positivismo lógico, mais ou menos, né? Evidência, perdão, prova, demonstração, né? Científica, provas científicas. Então, hoje a gente trabalha mais humildemente com uma noção de pluralismo epistemológico, como a gente viu aqui em outras apresentações, com concorrência entre teses e hipóteses a respeito das mesmas coisas, das mesmas evidências, inclusive, e está surgindo também um crescente campo de estudo, né, muito rapidamente desenvolvido e crescendo muito rapidamente, que é o campo comparativo entre ciência e religião, que não é a mesma coisa apenas que ciência da religião, que é uma disciplina humanística, que olha para a religião de um ponto de vista histórico, filosófico, teológico, filológico, etc., e sim que faz a abordagem científica dos fatos da vida religiosa, ou que correlaciona a religião com a ciência. Qual é que é o grande problema dessa pesquisa? Que salta aos olhos. Nós, culturalmente, e até há pesquisas neurocientíficas mostrando que há um condicionamento cerebral, tá? Uma divisão na forma cognitiva como nós entendemos religião e entendemos ciência, que vai produzir essa divisão cultural, né? Mas culturalmente, principalmente, nós somos condicionados a imaginar que esses dois modos de saber, esses dois modos de conhecer a vida, de interpretar a vida, não se comunicam e não tem nada a ver um com o outro. E daí as dificuldades todas em se fazer uma abordagem racional dura das experiências espirituais, da realidade do mundo espiritual, da realidade de certos fenômenos religiosos, porque o fiel resiste fortemente à abordagem racional ou científica por medo, por insegurança de que essa abordagem racional científica possa roubar o conteúdo caro, precioso, emotivamente sensível dessa experiência. Então é preciso ter muito cuidado, ser muito delicado nesse tipo de pesquisa, porque há também o outro lado do espectro, pesquisadores que, tentando escrutinar o fenômeno religioso ou espiritual, vão eliminar a sua natureza, seu conteúdo, e vão traduzir aquele fenômeno religioso, aquele fenômeno espiritual, numa linguagem que é tão mecanicista, tão fria, tão técnica, que perde-se aquilo que é relevante na experiência religiosa, na experiência espiritual. Então, nós três, né, os autores, né, eu sou um filósofo,
Mariana e Alexander são psiquiatras. Nossos trabalhos evidenciam isso, né? Nossas pesquisas são bastante ortodoxas, né? Elas podem ser consideradas pesquisas mainstream nas nossas áreas. A bibliografia citada no livro, né, é também uma bibliografia ortodoxa, tá? Não é nenhum tipo de setor negligenciado ou alternativo ou fringe, assim, né, que de certa maneira seja estranho, esteja nas bordas, nas fronteiras entre ciência de verdade e algum tipo de esoterismo ou religião, né? Embora, claro, uma pesquisa acadêmica francamente religiosa seja possível. E hoje em dia, no debate internacional, nós vemos que há teólogos que são também cientistas, né, e que fazem a correlação entre teologia e ciência natural. Bom, o nosso livro não fala disso. Nosso livro ele aborda puramente do ponto de vista científico o que é que essas evidências sugerem a respeito de um possível estado da personalidade da consciência humana após a morte. Nesse sentido, é preciso fazer um trabalho, por conta desses preconceitos observados, trabalho de limpeza do terreno. Essa limpeza ela precisa ser feita no plano epistemológico e no plano da filosofia da ciência. Então, nós levantamos questões cruciais, por exemplo, antes de levantar a questão, há evidência para a sobrevivência da nossa personalidade após a destruição do corpo, nós precisamos levantar questões do tipo, que tipo de evidência seria válida? Que tipo de evidência seria forte? Porque pode haver evidência que não seja persuasiva, não seja evidência forte o suficiente para fazer com que uma pessoa que não acredita na vida após a morte passe a acreditar com base nessa evidência. Então, a investigação, que é até certo ponto original, ou razoavelmente original, ela está deitada ou assentada sobre uma ampla quantidade de fontes antigas. Quando eu digo antigas, estou falando de mais ou menos 150 anos, tá? 170 anos. Para filósofo é apenas uma semana, mas do ponto de vista científico, né, fontes mais recuadas, e pesquisas muito recentes. Então, nós citamos também bibliografia de 2020, de 2019. Tá? E essas evidências, algumas são interessantes, outras sugerem, de fato, de uma maneira objetiva, a possibilidade da sobrevivência da personalidade, e outras são muito fortes, né? Então a gente pode dizer que há experiências ou evidências que são interessantes, que chamam a atenção, que são sugestivas, ou seja, são interessantes e sugerem que tem alguma coisa acontecendo ali, que dificilmente pode ser explicado do ponto de vista naturalista, do ponto de vista de que somente a realidade física existe, e há experiências que são muito fortes, tá? Sem nenhum tipo de juízo de valor, apenas fazendo análise da qualidade da evidência, comparando com outros tipos de evidência. Esse foi um cuidado que a gente teve também muito no livro. Há alguma área da ciência onde houve uma mudança grande, com evidência mais frágil ou menos evidência, né? Então a gente sugere que há outras mudanças científicas importantes, consideradas hoje válidas e mainstream, né, do ponto de vista da aceitação dessas mudanças, e que são baseadas unicamente em um grupo de evidências, a princípio, mais frágil do que a evidência que a gente tem para a sobrevivência do espírito humano após a destruição do corpo. E, não obstante, essas evidências foram bem acolhidas, porque não havia impedimento cultural para que essas evidências fossem levadas a sério. O que a gente chama de impedimento ou barreira cultural? Quando nós culturalmente entendemos que é impossível, por exemplo, que haja evidência para a sobrevivência do espírito.
É impossível que haja evidência para vida em outros planetas. É impossível que haja evidência. Geralmente é uma tese que é uma tese difícil de digerir ou impossível de digerir para a concepção filosófica de um determinado período histórico. E aqui o outro pulo do gato importante do nosso livro, talvez o mais importante. Nós enfatizamos o tempo todo, não existe nenhuma barreira científica para nenhum tipo de fato ou fenômeno, porque a ciência não impede, proíbe ou restringe a natureza de nenhuma maneira. Ela não diz que fatos podem ou não podem acontecer. Apenas a filosofia diz que tipo de fatos podem ou não podem acontecer. Porque a filosofia é uma síntese geral da consciência humana a respeito do seu saber neste momento, no momento presente. Então, de acordo com a filosofia de muitos cientistas, essas experiências são inválidas, são impossíveis. Mas, quando a gente aperta as opiniões, os pontos de vista da pessoa, a gente vai observar que não há base científica e sim uma base filosófica para essa rejeição. Porque trata-se de questões de princípios, de crenças, sobre o que é possível e o que não é possível. A ciência não diz o que é possível e o que não é possível. A ciência avalia as evidências, faz o escrutínio cuidadoso e frio das evidências. E aqui a gente acrescenta uma observação importante. A ciência é o melhor método que existe para avaliação e para extração de hipóteses de inferências teóricas a respeito de qualquer realidade natural ou dada empiricamente, observável, com os 5 sentidos. Ok? Quer dizer que somente a ciência pode se pronunciar? Não. Há campos do saber, obviamente, importantíssimos, que não são passíveis de análise científica. A ética ou a moralidade não é passível de análise científica. Né? A estética, teoria da beleza, teoria da arte, não são passíveis de análise científica. A gente até tem ciências que tentam entender, às vezes, questão de gosto, ou então alguns condicionamentos comportamentais, mas essas ciências não entram nem no núcleo da questão. Várias questões filosóficas, várias questões religiosas não podem ser avaliadas cientificamente, porque a natureza do que elas estão descrevendo, essas questões descrevem, não é empírica, não é do mundo natural, não é observável. São valores, são princípios lógicos, né? Um arranjo puramente teórico, como, por exemplo, a moralidade. Moralidade não é baseada em observação. Moralidade é baseada em regras, né? Regras áureas que a gente segue, porque a gente entende, logicamente, que essas regras fazem sentido. Porque a gente entende, logicamente, que essas regras organizam as nossas emoções, nossas interpretações da vida de uma forma positiva. Contudo, se há evidência, o melhor modo de averiguar, de analisar e de extrair conclusões sobre evidência empírica é a ciência. Então, separando cuidadosamente os campos, nós somos obrigados a admitir que, se há evidência para a existência de Deus, supondo que houvesse uma evidência empírica, né, essa evidência teria que ser discutida cientificamente. E não religiosamente, não filosoficamente. Você pode tirar conclusões filosóficas e religiosas disso. Mas a discussão que é decisória sobre esses aspectos observáveis é uma observação científica, é uma análise científica. Muito bem. Como nós extraímos, então, essas evidências que podem ou não ser sugestivas de sobrevivência do espírito, da personalidade humana, da consciência, à morte do corpo físico? A gente precisa separar cuidadosamente o que são opiniões e preconceitos baseados em filosofia ou religião. E a gente vai observar que não apenas
crenças filosóficas materialistas, mas também crenças filosóficas religiosas costumam funcionar de obstáculo a essa análise franca da experiência e até do desejo de analisar cientificamente a questão, né? Os materialistas, eles têm uma visão de mundo filosófica que proíbe a possibilidade de haver espírito. Logo, se só existe um mundo material, a sua pesquisa não faz sentido. A busca por evidências, ou a consideração, o respeito por essas evidências, a própria análise da evidência, ela não faz sentido. A pessoa nega, francamente, que a evidência esteja ali, e não quer analisar, não quer avaliar. O religioso, por outro lado, também faz isso. Muitas vezes a gente erroneamente imagina que os bloqueios principais vêm de materialistas, quando, na verdade, alguns materialistas consideram a possibilidade do estudo. A gente viu aí o Círculo de Viena. Metade do Círculo de Viena achava que mediunidade, parapsicologia, deveria ser estudado cientificamente. E que a forma de saber se isso existe ou não existe é análise científica, né? Conclusão correta. No entanto, do ponto de vista religioso, cada e toda religião, eu diria que cada e toda religião, sem exceção, diz como que deve ser a vida após a morte. Então, o budismo vai dizer, olha, existe a reencarnação, né? Algumas linhas, as linhas principais dizem que após a morte a consciência não é pessoal mais, né? É uma luz que passa de uma pessoa para outra, mas a pessoa é aquela pessoa encarnada. Então você não tem personalidade após a morte, né? Uma outra religião vai falar da ressurreição, a outra vai falar de paraíso, de céu e inferno, a outra vai falar de um mundo vago, onde está todo mundo ali, bons e maus, não tem uma distinção muito grande. Cada religião exige que a sua concepção de imortalidade, de vida após a morte, seja considerada a única possível. Portanto, muitos intelectuais e cientistas religiosos, eles vão olhar para essas pesquisas e vão dizer, ciência é outra coisa. É quando a gente analisa só a natureza física. Exatamente a opinião dos materialistas. Em matéria de religião, que decide é a Bíblia. É o Corão. São as palavras de Buda, né, os discursos principais lá do Sutra do Diamante, etc. e tal. Então, os religiosos também, que é uma comunidade bem maior que a dos materialistas, têm os seus bloqueios contra a pesquisa científica. A limpeza de terreno, portanto, é não apenas importante, mas é crucial para essa pesquisa existir, para que ela possa ser discutida sem ser vista como um viés de uma comunidade religiosa ou como um interesse específico de um grupo de pessoas que, de certa maneira, é herética aos olhos das religiões. São essas duas maneiras como geralmente as pesquisas sobre sobrevivência são lidas. E esse bloqueio cultural, né, resumindo só talvez os 3 primeiros capítulos do livro, é o nosso campo de trabalho mais importante antes da gente chegar na análise das evidências disponíveis propriamente ditas.